Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Vou nesse vídeo aqui tentar responder uma pergunta do amigo Fernando, que ele falou que está saindo com uma viagem aí, uma viagem longa aí com a X-Terra dele e perguntou que peça sobressalente ele deveria levar, né? Isso é uma questão polêmica, né? Tem gente que viaja e diz que não leva peça nenhuma, tem gente que leva um monte de peça e tem gente que leva algumas peças. Enfim, mas ele não falou para mim que viagem longa é essa, né? Pode ser uma volta ao mundo, pode ser ir até o Alasca ou pode ser o Ushuaia, por exemplo. Cada um, pode ser às vezes ir ali no Amazonas, enfim. Isso vai variar do tipo de carro que você tem, né? Ah, mas é X-Terra, mas se a X-Terra é modificada ou não? Então, assim, dentro do país, né, de forma geral, você não vai precisar levar quase peça nenhuma. Porque se você precisar, a maior parte das peças de manutenção corriqueiras da X-Terra aí você vai encontrar no Mercado Livre para entregar aí com alguns 2 dias, 3 dias você encontra isso, né? Ou numa casa de diesel. É importante lembrar que peças que vai quebrar no seu carro, que vai parar o seu carro, vai parar a sua viagem, né? Isso que é importante. Então, peças que vão parar, por exemplo, o retentor, ele vai vazar, e aí você vai repor no óleo, tem como continuar rodando. Um pneu com problema, você vai continuar rodando, ou é genérico, né? Você pode trocar por outro, mandar fazer um reparo, até você chegar num lugar onde possa fazer uma troca mais adequada da peça. Um caso de motor, dificilmente vai quebrar tudo. E se quebrar, você vai precisar de uma retífica. E não adianta você levar, né? Você vai levar o quê? Camisa, vai levar pistão? Não adianta levar muito isso. Então, assim, a primeira, que eu acho que é geral para quase todo mundo que vai fazer uma viagem mais distante, é levar aqueles itens que você tem que fazer manutenção. Por exemplo, vou viajar mais de 10 mil quilômetros. E aí pensar em já levar filtro, por exemplo, né? Por exemplo, filtro de combustível, porque se você tiver algum problema com combustível, pode ser que você tenha que trocar o filtro. E aí, você tendo o filtro em mão, fica mais fácil, mais rápido, até de você fazer no meio do caminho. No Brasil é fácil achar os filtros da X-Terra, mas pode ser que você esteja numa cidadezinha no interior que não tenha. E aí, esse vai ser a diferença entre você ficar 2 dias, 3 dias, porque essas coisas só acontecem no final de semana, né? Esperando até você poder sair com algumas horas, se você tiver os filtros para reposição, por exemplo, filtro de combustível, o filtro de ar do motor, né? Também vale a pena. Ah, mas eu tenho um filtro de reposição, aquele de manutenção, né? Tem que levar o kit para limpeza daquele filtro também. Ele não é botou lá e lavou com ar comprimido. Então o que eu sugiro aí é você ter o bom senso de pastilha de freio. Ah, outra coisa, né? Vou viajar, fazer uma manutenção preventiva. Não é uma manutenção preventiva de verdade, pessoal. O que é de verdade? É olhar como é que estão as pastilhas, se tem vazamento de redentor, se tem vazamento de óleo, como é que estão as correias. Isso é uma manutenção preventiva de verdade. Tem gente que sai e o carro quebra no caminho e fala, não, tinha feito manutenção, mas aí o pivô tá ruim, a roda tá travada. Então, por exemplo, a minha pastilha está meia gasta. Minha sugestão, vai lá, troca as pastilhas e leva essas pastilhas que ainda estão meia vida. Sei lá se acontece alguma coisa no caminho, se for aí um percurso muito off-road, você tem pastilha para colocar, tá? E qual seria a peça assim, mais crítica, na minha opinião, da X-Terra se eu for para um lugar muito afastado, muito remoto? Na minha opinião, a peça da X-Terra que é mais chatinha de você conseguir, não de conseguir às vezes é fácil, mas que ele não aceita uma gambiarra, não aceita um reparo, são as barras de torção. Porque se elas quebrarem com você, por exemplo, lá no Jalapão, se elas quebrarem você fazendo uma BR-319 na Amazônia, você vai ter que sentar e esperar um reboque, alguém puxar teu carro, porque vai arriar o carro, não tem o que fazer, né? Então você vai precisar de uma é o gato. Vai precisar de uma outra barra. Então, se fosse para um lugar muito distante, o gato querendo derrubar o filtro, eu levaria levaria barra de torção. Mas assim, um caso muito excepcional, né? E de forma geral, você não vai precisar dessas barras. Se o carro foi modificado, tá com pneu maior, existem modelos de barra reforçados. A quebra de barra, até onde eu vi, quem viu diferente, bota aí embaixo para ajudar os colegas, a quebra de barra de torção é mais comum em quem mudou o tamanho de pneu, quem mudou a altura do carro, e ela fica mais forçada e tende a quebrar. Mas se você vai viajar com carro original, eu acho pouco provável. E em termos de viagem mais em cidade, você tem essas barras de torção para vender em outras lojas, né? Você tem também na internet, você tem essas barras de torção em mercado de reposição sucata, porque é a mesma que a Frontier usa, então assim, você tem várias Frontier em sucata por aí, então não é tão difícil, não é uma peça que vende tanto para você não conseguir. Mas ela é diferente das molas helicoidais de outros carros, onde aceita várias gambiarras, né? Você pode cortar a mola maior, pode colocar uma mola maior, e para conseguir seguir viagem, a barra de torção não tem como fazer esse tipo de coisa, tá? Então
Então, que eu me lembre assim de cabeça, esse seria o único ponto crítico. Se o carro está modificado, vale a pena comprar uma barra especial, essas barras reforçadas que tem no mercado, importadas, né, para usar no carro. Mas de forma geral, o resto é super tranquilo. Revisão antes de partir e você faz aí uma previsão, né, de quantos quilômetros você vai rodar. Se vai precisar, por exemplo, trocar filtro, já leva o filtro, já adianta. Filtro de óleo de motor também, pode ser que o posto que você pare para trocar óleo não tenha o filtro, e aí você ficar coberto lá. Isso evita atrasar a tua viagem. Atrasar a tua viagem significa menos pousada, menos hotel, e isso menos dinheiro e menos frustração, tá? Pessoal, valeu, abraço para vocês e até a próxima.